Você sabe o que é ciclo PDCA? Aqui é Gabriela Machado e esse é o IOBRA, nosso podcast de engenharia e construção. A primeira coisa que você precisa saber é que o ciclo PDCA foi desenvolvido na década de 1920 por Walter Schurter, mas ele ficou famoso nas mãos de Edward Deming, cerca de 30 anos depois, na década de 1950. O Edward Deming, ele foi famoso na área de gerenciamento da qualidade. É dele alguns conceitos, como o que deve ter constância de propósitos para melhorar um produto ou serviço, e que a qualidade do produto nasce no estágio inicial de desenvolvimento desse produto. E também que as pessoas têm que trabalhar em equipe, de um modo de prevenção dos problemas e das soluções desses problemas. A sigla PDCA vem das palavras Plan, Do, Check e Act. E, como dá para perceber, esse ciclo é dividido em 4 quadrantes. O quadrante do Plan, que é a área do planejamento, o quadrante do Do, que é a área de fazer, pôr a mão na massa, o quadrante do Check, que é checar ou controlar o que está sendo feito, e a área do Act, que é agir a partir daquilo que foi checado. O ciclo PDCA começa com um planejamento, e aí entra a parte de estudo do projeto. É você analisar o que vai ser construído, visitar o local da obra, para você entender melhor como você vai ter que construir a partir daquele terreno, identificar ou então prever alguma possível interferência ou algum problema que você vai ter no futuro. Você vai definir também os processos construtivos, o plano de ataque da obra, o que você vai fazer primeiro. E também vai ter que pensar em como você vai organizar os materiais e os equipamentos na obra. E procurar documentos da obra, ver se está tudo certinho. Também é hora de fazer o cronograma e as programações da obra, o que você vai fazer primeiro e depois. Essa parte é mais de arrumar as informações que você tem sobre aquilo que vai ser construído, sobre os projetos que você tem, e tornar tudo isso construível, de maneira efetiva e econômica. O segundo quadrante é o Do. É hora de pôr a mão na massa. Aqui você tem que explicar para sua equipe quais os serviços que vocês vão realizar e qual é a expectativa do prazo de execução para cada serviço. E por que eu falo expectativa? Porque nem sempre o que foi planejado vai ser construído no tempo planejado. Pode acontecer que tenha problema na entrega de material ou na disponibilidade do material, ou problema com falta de mão de obra, problema na falta de entendimento do que foi planejado, ou então até mesmo que o que foi planejado é inexequível. Então, para você conseguir gerenciar tudo isso, não é muito fácil. Terceiro quadrante, check. Aqui, você vai checar se o que foi construído está de acordo com o que foi planejado, nos quesitos prazo, qualidade esperada e custo. Você precisa saber se o que foi construído está de acordo com o que foi planejado. E é aqui que você vai ter os indicadores do desempenho da sua obra. A parte de produtividade da obra, a parte de banco de dados, de materiais, de mão de obra. E é importante que você consiga olhar de maneira crítica para os indicadores de desempenho da sua obra, porque são eles que te mostram as condições do campo, que são as circunstâncias de como cada serviço foi executado. E a partir deles você consegue ver onde estão os pontos fracos e os pontos fortes da sua equipe, para no próximo quadrante você agir. E por último, mas não menos importante,
temos o quadrante 4, Act, ou agir. Aqui que você vai pegar toda a análise dos indicadores de desempenho que você fez no quadrante 3 e vai ver o que está de acordo com o esperado, que foi o que você planejou no quadrante 1, e o que não está. O que não tiver de acordo, você vai fazer algumas ações corretivas. Por exemplo, se a sua alvenaria de vedação deu um desaprumo de 7 centímetros e o esperado para o controle de qualidade era 1,5 centímetro, o que você vai fazer? Você vai derrubar a sua alvenaria e vai fazer de novo. Mas, por exemplo, se você fez o teste de estanqueidade da laje e deu tudo certo, o que você vai fazer? Nada, porque time que está ganhando a gente não mexe. E aqui também é importante a gente destacar que para o que deu errado e você vai agir de maneira corretiva, é legal que o pessoal do planejamento esteja junto com você, para eles terem ciência do que está acontecendo, por vários motivos. Primeiro, para eles replanejarem tudo, e também para, no planejamento das próximas obras, eles entenderem o que funciona melhor para cada tipo de construção, para cada método construtivo. Durante os meus anos de faculdade, eu tive um professor que falava que tudo aquilo que a gente não mensura, a gente não controla. E isso vai bem de acordo com a construção civil, porque para você efetivar uma obra, dar ela por concluída, você precisa gerir uma quantidade gigantesca de variáveis, desde mão de obra, suprimentos, algumas interferências, parte de documentação, retrabalho, produtividade, então, que daria um episódio à parte. São muitas coisas que influenciam em uma obra. E aí que entra o ciclo PDCA, porque como ele tem essa dinâmica de planejar, fazer, checar e agir, fica num loop infinito. Por exemplo, você planeja estacas escavadas para o seu empreendimento. Você executa as estacas escavadas, você estaca, coloca a armação e concreta. E depois você vai checar se as suas estacas estão de acordo com o planejado, o projetado. Mas aí, algumas estacas estão ok. A excentricidade dela está de acordo com o esperado. O relatório dos laudos de concreto tem uma resistência de acordo com o especificado em projeto. Mas tem outras que não está de acordo, que você vai ver a excentricidade está acima dos limites aceitáveis. E aí o que você faz? Você age. A partir do momento que você age, você vai replanejar o que você vai fazer. Você pode quebrar tudo e fazer de novo, ou então você pode mandar para o calculista. E aí o que acontece? Esse agir, você planejou o que você vai fazer, tá recomeçando o ciclo. E é por isso que o ciclo PDCA é tão importante para a área da construção civil. E esse foi o episódio de hoje. Nós falamos sobre o ciclo PDCA, a sua criação, a sua finalidade e o seu funcionamento. A gente se fala no próximo episódio.